assistindo esse vídeo, é muito provável que você acha que não foi bem na prova do primeiro dia do Enem, ou mesmo que você não foi tão bem quanto você precisaria ir, e provavelmente está passando pela sua cabeça que talvez já não dá mais para ser aprovado, talvez que você tenha que desistir, que as coisas já estão tudo perdidas. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e eu tirei a 5ª maior nota do Brasil no Enem 2021 e nesse vídeo de hoje eu não quero falar se a prova foi mais fácil ou mais difícil, eu não quero falar ali das questões que vão ser mais ou menos valorizadas pela TRI, eu não quero saber do que foi a prova do Enem 2023, eu quero contar uma história para vocês que sinceramente pode salvar o seu ano de estudos, pode salvar a sua aprovação. Então assista essa história até o final porque eu tenho certeza que ela pode ser uma mudança de chave na sua cabeça que vai salvar a sua aprovação, o seu resultado. Primeira coisa, pessoal, é que assim, sinceramente, quem duvida, quem não sabe que redação é uma das coisas mais importantes da prova do Enem, que é muito essencial que você consiga uma nota boa na redação. Sinceramente, todo mundo sabe que você tem que ir bem na redação, que a redação é o diferencial, que se você quer uma aprovação ainda mais em medicina na USP, que é um curso muito concorrido, você precisa ir muito bem em redação, porque senão as suas chances vão ser muito baixas, porque praticamente todo mundo vai bem em redação, né? E é justamente uma história que envolve esse problema com redação que eu quero contar pra vocês, e na verdade essa é a minha história. A minha história que começa lá em 2019, pra ser assim mais direto com vocês. Tudo começa assim em 2019 mesmo, meu terceiro colegial, meu primeiro ano prestando o Enem pra valer, um ano que eu estudei demais, um ano que eu tive uma evolução muito grande, que assim, foi um ano de muito sacrifício pra mim em termos de estudo, e que eu coloquei ali todas as minhas forças pra ser aprovado naquele ano, e realmente eu tive uma evolução muito boa, consegui um resultado muito legal, então meu grande sonho, né, meu objetivo que era passar em medicina na USP, eu tinha ali aquilo como uma meta, mas eu sabia que era uma coisa muito difícil. Ao final do ano, com a prova do Enem, fiz a prova do Enem, consegui um desempenho realmente muito bom, consegui uma nota super boa, e aí, lá no SISU, quando eu fui ver, tava passando em medicina na UFMG, com uma certa tranquilidade, bem assim, nota de corte, e na minha primeira opção, que era medicina USP, eu não passei por uma vaga. Então eu fiquei por uma vaga em 2019 de passar em medicina na USP. Aquilo ali acabou gerando ali uma frustraçãozinha, né? Você fica com aquele pensamento, fala, putz, se eu deixasse na lista de espera eu tinha passado, mas eu deixei na segunda opção e acabei indo para a UFMG, então eu perdi uma aprovação em medicina na USP, e aquilo ali acabou ficando dentro de mim. Mas a história começa de verdade em 2020, que era um ano em que eu já estava fazendo medicina na UFMG, então quer dizer, eu já estava na faculdade, eu estava morando lá em Belo Horizonte, e aí de um belo do dia veio a pandemia do Covid. E aí parou tudo, suspenderam as aulas, mandaram todo mundo para casa, eu voltei para minha cidade natal, que é Guaxupé, né, no interior de Minas, e aí eu lá em Guaxupé fiquei 2 meses sem nada, sem fazer nada, e aí num belo de um dia eu falei, olha, tô sem aula da faculdade, a faculdade não deu aula ainda, eles não tinham aderido ao EAD, vou começar a estudar pro Enem. Eu quase passei na USP, fiquei por uma vaga, se eu tivesse deixado na lista de espera eu tinha passado, que grande ideia, vou estudar pro Enem de novo, vou prestar medicina USP, vou tentar ali ir pra medicina USP, que era o meu sonho desde sempre, né? Falei, olha, eu preciso ir com o mesmo resultado do ano passado, eu não preciso ir melhor, eu preciso tirar a mesma coisa, mesmo resultado e deixar na lista de espera, e aí assim eu vou ser aprovado. Essa era a minha mentalidade. E basicamente depois desse belo dia que surgiu essa ideia na minha cabeça, foi o que eu continuei fazendo durante todo o ano de 2020. Aqui não vem ao mérito eu contar como que foi esse ano de estudos, já tem vídeo aqui no canal que eu até falo sobre isso, mas o que importa é, foi um ano que eu estudei muito, eu já estava ali na faculdade, já tinha um nível muito bom, mas eu ainda consegui uma evolução muito boa, conseguia resultados excelentes nos simulados, conseguia praticamente gabaritar a maioria das coisas, então eu estava com um nível técnico altíssimo, eu estava muito bom, eu estava muito confiante que eu ia passar, então eu tinha muita confiança em mim ali. Só que chegou ali o grande momento, né? A prova do Enem, que inclusive foi adiada, a prova foi feita só em janeiro por causa do Covid, e aí chegou aquilo, eu falei, olha, minhas aulas da faculdade voltaram, eu tô tendo aula na faculdade, vai voltar presencial daqui a pouco. Ou eu passo agora, ou então eu nunca mais vou prestar vestibular, eu nunca mais vou fazer o Enem, eu nunca mais vou ter a chance de passar em medicina na USP. Então essa aqui era meio que a minha última chance. Ou eu passava em medicina na USP e ia pra USP, ou então eu tocava a minha vida e terminava de fazer a faculdade na UFMG. Mas chegou então, enfim, o tão esperado primeiro dia do Enem, e eu sinceramente estava muito confiante. Como eu falei pra vocês, eu não tinha passado por uma única vaga, e eu tinha tido um ano inteiro de estudos que eu tinha melhorado bastante, meu nível estava muito alto. Então eu estava confiante que eu ia passar. E eu fui fazer a prova do primeiro dia do Enem com a confiança, e eu saí de lá devastado. Sinceramente, aquilo ali foi uma destruição total. Eu tinha aquela mentalidade, né? Eu preciso repetir o meu desempenho do ano anterior. No ano anterior, eu tinha acertado 80 questões no primeiro dia do Enem, um desempenho muito bom. E além disso, eu tinha conseguido 980 pontos na redação. E foi isso,
inclusive, que me ajudou tanto, porque minha nota em redação foi muito alta. E aí, naquele dia, depois de um ano inteiro de estudos, que eu tinha tido evolução, que eu tava com a confiança lá em cima, eu acertei 79 questões da prova do Enem. Eu caí um acerto na prova de linguagem. Então eu falei, putz, eu estudei um ano e fui pior. Mas isso não é o pior de tudo. O problema era a redação. Eu saí da prova e eu comecei a pensar sobre a redação, pensar sobre o que eu tinha escrito, pensar sobre o que as outras pessoas escreveram, pensar sobre o tema, e eu falei, eu tangenciei o tema da redação. É isso. Eu tangenciei, já era, eu vou tirar 500 na redação, porque é mais ou menos a nota de quem tangencia o tema, e não tem muito o que eu fazer. Então eu não vou passar, acabou meu ano, acabou a medicina USP, eu vou pra UFMG, eu vou tocar minha vida lá, acabou, né? Não tem por que eu fazer o segundo dia do Enem, porque agora eu já vi que não deu. Eu diminuí meus acertos no primeiro dia de prova, e eu fui muito pior na redação. A redação que tinha sido meu diferencial em 2019, que eu tinha quase tirado 1000, agora, na verdade, eu tinha caído muito, porque eu tangenciei o tema, isso na minha cabeça, né? E, sinceramente, aquela noite do domingo, depois do primeiro dia do Enem, foi aquela noite terrível, de depressão total. Eu tava ali muito triste, porque eu tinha estudado muito naquele ano, eu tinha me esforçado muito, e eu tinha piorado o meu resultado, tinha acertado uma questão a menos, e eu tinha ido muito mal na redação. Minhas redações eram ótimas, eu não entendia como que eu tinha feito aquilo, como que eu tinha cometido aquela bobagem de não focar em todos os núcleos ali do tema, e ter tido medo de ter tangenciado a redação. E aí eu falei, cara, agora acabou pra mim. Se ano passado eu não passei por uma vaga, esse ano que eu fui pior, e ainda mais que eu avacalhei na redação, vou ficar muito mais longe, já era, acabou tudo. E assim, eu fiquei muito mal realmente por um bom tempo. E eu passei praticamente a segunda inteira assim, até comentei com o Matheus, comentei com a minha professora de redação, já tava desistindo, tava super mal, tava super triste, já tinha praticamente entregado ali, e eu não sei o que aconteceu, não sei se eu conversei com alguém, mas alguma coisa na minha cabeça veio e parece que de segunda pra terça eu dormi e eu acordei como outra pessoa. Aí eu já não tava mais, assim, aquela pessoa que tinha desistido, que tinha perdido tudo. Eu acordei na terça e falei, não, tudo bem, o primeiro dia do Enem já foi, o primeiro dia do Enem acabou, eu não posso mudar isso. Se eu fui mal na redação, eu fui mal, se eu diminuí os acertos, eu fui mal. O que eu posso fazer? Focar no segundo dia do Enem. Então foi até uma coisa meio mágica, até hoje eu não entendo, mas de segunda pra terça eu acordei e parece que eu realmente era outra pessoa. E eu tinha ali na minha cabeça, eu falei, eu vou gabaritar o segundo dia do Enem. Não interessa se ninguém nunca fez isso, não interessa se ninguém nunca conseguiu acertar todas as questões, eu vou gabaritar a matemática, eu vou gabaritar a natureza. Medicina na USP tem peso 4 em natureza e 3 em matemática, eu vou gabaritar aquela prova e eu vou passar. Mas depois que eu tive então essa virada de chave, de terça-feira até o domingo, foi exatamente o que eu fiz. Eu segui o meu planejamento, tudo que eu tinha planejado para fazer nessa última semana de estudos, tudo que eu tinha planejado para eu revisar, todas as provas antigas que eu tinha planejado, eu fiz tudo com a maior confiança e sempre ali com aquela obsessão de gabaritar a prova. Eu ia para a prova e eu falava, não, eu não aceito menos do que 90 de 90. Eu quero acertar todas as questões de ciência da natureza, todas as questões de matemática, não importa se ninguém nunca fez isso, não importa se ninguém nunca conseguiu fazer isso, eu vou fazer e eu vou passar. Por quê? Afinal, medicina USP tinha peso 4 em natureza e 3 em matemática. Eu falei, não, eu vou mal na redação, vou tirar 500 na redação, mas eu vou tão bem no resto que eu vou passar sem precisar da redação. Como eu disse, parece assim uma coisa meio mágica. De segunda para terça meio que entrou isso na minha cabeça e eu comecei ali numa obsessão tão grande em fazer isso, em continuar estudando, ficar tão focado, que foi como eu fui fazer a prova do segundo dia. Eu não tava nem lembrando do primeiro dia, fiz a prova do segundo dia do Enem com a melhor qualidade possível, dando o máximo de mim. E quando eu saí da prova, fui ver ali nos gabaritos extraoficiais, tive ali o resultado finalmente, né? Fui ver que eu tava ali entre 87 e 89 acertos, de acordo com os gabaritos oficiais. Tinha duas questões dando divergência. Quando saiu o gabarito oficial mesmo, cravado, 89 de 90 acertos. Sinceramente, a maior quantidade de acertos que alguém já tirou no segundo dia do Enem. 44 ciência da natureza e 45 em matemática. Errei uma única questão de física na prova. Então, no final das contas, aquele desempenho que eu já tinha desistido na segunda, aquela nota que eu falei, putz, domingo do primeiro dia do Enem fui tão mal, zerei a redação, vou tangenciar, já era minha aprovação, e com a mudança de mentalidade, eu fui com tanta confiança na prova do segundo dia do Enem, que eu tirei a maior quantidade de acertos que alguém já tirou nessa prova do segundo dia. E no final, o resultado, ó, não sei se dá pra vocês verem, mas aqui, ó, hoje eu faço medicina na USP, já tô no terceiro ano, por causa de uma mudança de mentalidade, por causa de uma coisa que eu tinha desistido, e no final das contas eu percebi que desistir não era uma opção, que talvez eu não tivesse ido tão mal assim no primeiro dia do Enem, talvez a prova tivesse sido mais difícil, talvez eu nem tivesse tangenciado o tema da redação, e no final foi realmente o que aconteceu, tirei 920 pontos, não era os 980 que eu tinha tirado, mas pouco importa, caí 60 pontos na redação, mas eu fui tão melhor no segundo dia de prova, que eu consegui passar com muita folga, eu tive uma nota muito tranquila para passar, então aquele resultado que eu já tinha desistido, no final foi uma aprovação. A mensagem que eu queria passar com esse vídeo é, não importa se você tem certeza, se você jura que foi muito mal no primeiro dia do Enem, se você jura que já era, que já perdeu sua chance, que não dá mais para passar, isso aqui não tá mais no nosso controle, mas a prova do segundo
dia do Enem ainda vai acontecer. A prova do segundo dia do Enem ainda pode determinar se você vai ou não ser aprovado. Então, se você tem ali 100% de certeza que você foi mal no primeiro dia, você tem que ter 110% de confiança no segundo dia do Enem. Você tem que trabalhar com 120% do que você consegue para conseguir ali o melhor desempenho no segundo dia do Enem e conseguir salvar a sua aprovação, conseguir buscar esse resultado. E no final das contas, talvez você tenha uma surpresa como eu tive e você nem tenha ido tão mal assim no primeiro dia quanto você está achando. Espero que esse vídeo tenha trazido um pouquinho de conforto para você que talvez não ficou tão satisfeito com o seu resultado do primeiro dia do Enem e que assim como eu tive alguma coisa que fez eu virar a minha cabeça no meu ano prestando vestibular, eu espero que esse vídeo seja ali aquele gatilho para você conseguir mudar o seu foco, voltar a estudar, voltar a se concentrar e buscar ali o melhor resultado possível no segundo dia do Enem. Ainda tem muito conteúdo para sair por aqui, tem mais umas 3 lives ou 4 que a gente vai fazer aqui nos próximos dias no canal, então tem muita coisa pra gente revisar junto, sem falar que eu vou postar uns 6 vídeos ainda nessa semana, então tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar a melhorar o seu desempenho. Se a essa altura do campeonato você ainda não é inscrito no canal, já fica aí o convite para você se inscrever, assim você vai realmente receber todos os vídeos que eu tô postando daqui pra frente. E outra coisa, se você não me acompanha no Instagram, que é o Olastro Oficial, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram. Você tá perdendo muito conteúdo, porque lá eu acabo postando até mais conteúdo aqui no YouTube, você tem um contato mais diário, mais próximo comigo. Espero realmente que esse vídeo tenha feito uma diferença ali na sua mentalidade. Até a próxima e bom Enem!